Terminada a primeira fase, quando a gente olha o desempenho do São Paulo, há 11 jogos sem perder, eu acho que de coadjuvante São Paulo não tem mais nada. São Paulo virou um protagonista de todas as competições que ele disputa. E ontem derrotou o Cruzeiro no Morumbi, 2-0, encosta na parte de cima da tabela e, insisto, chega a 11 jogos sem perder. O primeiro jogo é com o Milton Cruz, ainda de técnico, aí vem a Era Zubeldia. 2-0 no Barcelona, 0-0 com o Palmeiras, 3-1 no Águia de Marabá, derrotou o Vitória fora de casa 3-1. Aí é o jogo contra o Cobressal, 3-1, 2-1 no Fluminense, empate contra o Barcelona no Morumbi 0-0, derrota o Águia de Marabá, derrota o Tajeres, derrota o Cruzeiro. São Paulo está jogando bem de acordo com o que o técnico gostaria de ver, tem o retorno do Lucas. Vamos rodar os melhores momentos da vitória de ontem e debater sobre esse time que com o Zubeldia não perde, Renata Mendonça. Primeiramente, eu queria te dizer que se você colocou o São Paulo como coadjuvante numa Libertadores, Libertadores nunca o São Paulo é coadjuvante, né? Até pela sintonia que tem. Ele não decide uma Libertadores já há um bom tempo. Não, porque também não estava disputando, né? Aí caiu para o Palmeiras na última vez nas quartas de final, mas o São Paulo e Libertadores têm uma sintonia muito grande e acho que tem demonstrado isso, a torcida, inclusive, em todos os jogos, não só de Libertadores agora. Ontem também tinha um público muito bom para esse jogo do São Paulo no Morumbi. O jogo estava desenhado para o Cruzeiro, tá, Rizek? Os primeiros minutos, né, o São Paulo faz um gol com o Lucas, até numa falha do goleiro do Cruzeiro, mas depois só deu o Cruzeiro, né? O São Paulo não conseguia sair jogando, o Cruzeiro estava apertando a marcação e o São Paulo não conseguia trocar passes. E aí, principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, o lado direito da defesa do São Paulo, era onde estavam os caminhos das melhores chances. O Barreal jogou muita bola ontem, o Marlon, que foi expulso, estava jogando muito bem também, e o Veron estava caindo por ali. Então a defesa do São Paulo estava completamente perdida. Ontem quem jogou de lateral direito era o Moreira, que é um ótimo lateral direito, mas muito mal no jogo de ontem. Ontem ele estava realmente perdido na defesa, depois ele pediu para sair, também estava sentindo a expulsão do Marlon revista pelo VAR. Que foi, assim... absurdo. Né? Bem desproporcional a chegada do Marlon. Acho que, inclusive, assim, realmente foi o que causou, para mim, o que causou a derrota do Cruzeiro no jogo, talvez tenha sido esse lance, sabe, Rizek? Porque até ali era nítido que o São Paulo até em algum momento ia sofrer um gol. O Rafael estava fazendo milagres. Aí o Marlon é expulso no final do primeiro tempo e o São Paulo volta melhor, só que também não durou muito, assim, esse ímpeto do São Paulo. Por isso que eu estava comparando com o que aconteceu em Flamengo e Vasco, né? Porque eu acho que faltou um pouco mais de ímpeto do São Paulo para se impor com um a mais na segunda etapa. O gol sai com o Caleri, né? Esse cara faz gol. E em bola aérea, ele dá aula, ele não faz gol, né? Ele dá aula em bola aérea, não faz gol. Cabeceia. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar também da questão do Zubeldia, assim, nesse jogo de ontem, ele começou com o Lucas centralizado e depois ele muda o posicionamento do Lucas para jogar mais à direita. E no jogo da Libertadores, no meio da semana, ele jogou com o Lucas bem aberto pela direita. Porque ele não tinha o Caleri desde o começo. Não tinha o Caleri desde o começo e ele também segurou o Igor Vinícius, né, naquele jogo do meio da semana. Então, o Lucas era quem tinha que ir para a linha de fundo. E aí, eu particularmente não gosto dessa movimentação do Lucas, porque eu acho que assim, o Lucas ele é muito bom no 1 contra 1. Só que não adianta nada você driblar dois caras e se encontrar com a linha de fundo. Ele é bom driblando de frente pro gol. Foi assim que ele fez o gol ontem, né? Ele vai, passa pelos marcadores e chuta no gol. Até o chute, para mim, um pouco de falha do goleiro do Cruzeiro. Mas, para mim, o melhor do Lucas, o Lucas é o jogador mais agressivo do São Paulo. Então ele precisa jogar o mais perto do gol, não como centroavante, mas assim, de frente pro gol. E acho que tem essas circunstâncias, né? O Luciano, quando o Luciano tá no time, como é que você vai encaixar os dois? Ele vai ter que encontrar esses caminhos, né? Pra ver qual o posicionamento do Luciano, pra mim, aí ele poderia trazer o Lucas mais pra meia esquerda, como ele jogava no ano passado. Só que aí você tem o Nestor não dá pra tirar o Nestor do time. E o Nestor abre também quando precisa. Exatamente, e o Nestor pra mim, assim, é um dos melhores jogadores desses tempos. Essa sequência invicta... Olha lá, ele driblando. Ela coincide com a volta do Nestor, não tô dizendo que é por causa dele, mas o Nestor volta justamente contra o Atlético Goianiense, saindo do banco. Então, assim, ele é super importante para o São Paulo. Pode não ser uma mera coincidência também. Exatamente. Os 11 jogos de invencibilidade coincidem com a volta do Rodrigo Nestor.
Mas eu acho que ele encontrou, primeiro, uma segurança defensiva que o São Paulo não tinha. Ontem, ele mesmo, eu gostei muito da entrevista do Zubeldia ontem no pós-jogo, porque ele assume que o time não foi bem, mas que conseguiu construir a vitória. Só que defensivamente ontem falhou com bola, porque não conseguia sair jogando, não conseguiu sair da pressão do Cruzeiro, mas conseguiu encontrar seus caminhos para a vitória. E eu acho que essa parte defensiva é importante, Rizek, porque o São Paulo do Carpini sofria muitos gols. Só tinha passado 3 jogos sem sofrer gols o São Paulo do Carpini. Isso dentro de uma sequência de Campeonato Paulista, que se enfrenta muitos adversários mais frágeis, e o time sempre sofria gols. E com essa sequência do Zubeldia, muitos jogos já sem sofrer gols, nenhum gol. Né? Essa sequência de Alan Franco no time tem ajudado também, né? Sim. Acho que essa dupla de zaga encaixou. E é dedo dele. Escolha dele, Zubeldia. O Luciano, que não jogou ontem, ele havia atuado em 9 dos 10 jogos da Era Zubeldia e em 10 dos 11 jogos. O único jogo em que ele não havia atuado nessa sequência, pode colocar de novo, inclusive, na tela. O único jogo em que o Luciano não havia atuado era o jogo da ida contra o Águia de Marabá, quando o Zubeldia optou por levar reserva. Então o Luciano era um cara que estava em campo todo o jogo também nessa sequência. E agora a gente vai ver quando ele tiver todo mundo. Lucas, Luciano, Caleri, Nestor. Eu acho que ele vai jogar com esses 4, cara. Eu tenho opinião. E o Rato, que era titular absoluto no ano passado, tá voltando também. E o Rato era importante pra caramba no esquema do São Paulo. Só pra me explicar, quando eu disse do fator coadjuvante do São Paulo, é o seguinte: pela bola que o São Paulo vinha jogando com o Carpini, eu não enxergava o São Paulo candidato ao título. Hoje, quando sai o sorteio, eu acho que o São Paulo é dos times mais indigestos para você pegar, porque o time tá muito forte, o time ficou muito mais forte, cara. O Zubeldia realmente melhora muito o São Paulo. É nesse sentido. O São Paulo não tinha um futebol que você fala, é um candidato ao título. E do jeito que ele tá jogando hoje, São Paulo pode chegar perfeitamente à conquista. Além dele melhorar alguns jogadores.